bom estar com vocês. Vamos dar continuidade sobre o conceito e o assunto sobre cinética química. Cinética química é o estudo da velocidade de uma reação química. Temos a equação matemática aí que mede a velocidade média da reação química. No caso, temos ΔW dividido por ΔT. ΔW seria a concentração molar e ΔT o tempo. Ou seja, vocês vão pegar a concentração molar final menos a concentração molar inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. No caso aí está em evidência que quer dizer a concentração molar tem que ser números positivos. Temos dois cálculos aí básicos que pedem a velocidade média de produção de NO2 entre T0 e T5 minutos. Vemos aí uma equação química, que é N2O5, que se transforma em 4NO2 mais 1O2. No caso, a gente só vai analisar a velocidade do NO2, que a letra A diz o tempo 0 e tempo 5 minutos. Aí está destacado em vermelho, é o final menos o inicial. O final é 0,064 menos 0, dividido por 5 menos 0. Vocês vão fazer só a subtração. 0,064 menos 0, dividido por 5, menos 0, que dá toda essa equação 0,0128 mol por litro vezes minutos. Na letra B, ele pede a velocidade média da mesma substância que NO2, só que em tempos diferentes, que é entre 5 e 10 minutos. Está destacado aí em vermelho, né? Que é final menos inicial. O final é a concentração molar 0,112 mol por litro e a inicial 0,064, dividido por 10 menos 5. Se você subtrair, vai dar 0,048, dividido por 5. O resultado seria 0,096 mol por litro vezes minutos. É um cálculo básico, vocês só vão fazer a diferença, certo? Facilzinho. Próximo seria a representação gráfica da EA, ou seja, a energia de ativação. Para que a reação química aconteça, precisamos de uma energia mínima. E aí temos a reação isotérmica. Nas aulas anteriores, a gente estudou sobre o processo exotérmico, que libera calor, e processo endotérmico, que absorve calor. E também analisamos o gráfico. Na cinética química, também trabalha com esse conceito. Como é que a gente sabe que é um gráfico exotérmico aí? A variação de entalpia é menor do que zero, ou seja, lida com valores menores do que zero negativos, logo a seta é para baixo. Outra coisa, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. A única diferença do conceito de entalpia é que ele trabalha com complexo ativado. Tá vendo aí em cima, ou seja, é um composto intermediário que fica entre o reagente e o produto. Temos a reação endotérmica, que é o oposto à reação isotérmica, que a entalpia do produto vai ser maior que a entalpia do reagente, a variação de entalpia vai ser maior do que zero, ou seja, vai lidar com valores positivos, logo a seta é para cima. Também tem o complexo ativado, ou seja, um composto intermediário que fica entre o reagente e o meu produto. Agora vamos estudar fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. A primeira seria a natureza dos reagentes. Quanto menor o número de ligações a serem rompidas nos reagentes, mais rápido será a velocidade. Ou seja, se trabalharmos com substâncias menores, mais rapidamente eles se transformam em produto. Superfície de contato, ou seja, quanto maior a superfície de contato dos reagentes envolvidos, maior a velocidade da reação. Temos a formação de ferrugem, que é discutido na página 69 do livro de vocês, entre a esponja de aço versus a barra de ferro. No caso, a formação de ferrugem acontece mais rapidamente na esponja de aço, ou seja, conhecido como o bombril. E já na barra de ferro, a formação de ferrugem é mais lenta. Por que isso? Porque o oxigênio ele tem mais fácil de penetrar na esponja de aço do que na barra de ferro.
Outro exemplo do cotidiano que vocês podem fazer até mesmo uma experiência de química seria analisar um comprimido inteiro e um comprimido em pedaços. O comprimido inteiro e em pedaços, quem é que vai reagir mais rapidamente? A gente vai pegar a mesma quantidade de água e a mesma temperatura. Logo, a gente vai analisar que o comprimido inteiro vai ser mais lento e o comprimido em pedaços vai ser mais rápido. Aqui tem uma questão do livro, na página 73, e que coloca que um professor de química fez uma experiência onde utilizou 4 recipientes, ou seja, com a mesma quantidade de volume, ou seja, a água, por exemplo, 150 ml, 150, 150 e 150. Ou seja, recipiente 1, 2, 3 e 4. No recipiente 1, ele utilizou uma temperatura de 25 graus Celsius. No recipiente 2, ele utilizou 5 graus Celsius. No recipiente 3, 25 graus Celsius. No recipiente 4, 5 graus Celsius. Na questão, ele pede a reação ocorreu mais rapidamente no procedimento ou no procedimento de qual recipiente. Nessa questão, primeiro a gente vai colocar com a temperatura maior. Quem tem a temperatura maior, mais rapidamente a reação química vai acontecer. Então, entre 1 e 3. E vamos ver a superfície de contato, ou seja, ele utilizou no primeiro recipiente o comprimido inteiro e no terceiro em pedaço. Então, lógico que em pedaço será mais rapidamente. Então, letra C. Também a luz e a eletricidade é um fator muito importante para a reação química acontecer rapidamente. Temos 2 tipos, a reação fotoquímica e a reação de eletrólise. A reação fotoquímica utiliza a luz para a reação química acontecer. Um exemplo seria a fotossíntese. Temos o dióxido de carbono mais a água, que forma a glicose e água e gás oxigênio. Estão vendo aí na foto. Ou seja, a planta precisa da luz para produzir seu próprio alimento. Temos também a reação de eletrólise, que vocês já viram, que é através da eletricidade, que é representado por I. E uma das obtenções seria de gás hidrogênio, ou seja, a gente tem água, insere corrente elétrica, a gente vai produzir gás hidrogênio, certo? Também importante é a concentração de reagentes, ou seja, quanto maior o número de partículas dos reagentes, maior a velocidade de uma reação. A gente usa no nosso cotidiano a churrasqueira. Vai pegar fogo de qualquer maneira se a gente tentar colocar, acender. Só que será mais rapidamente se a gente pegar um abanador e abanar em direção ao fogo. Ou seja, a concentração de oxigênio vai ser maior. Então, logo, a churrasqueira pegará mais rapidamente. A pressão, ou seja, a pressão, quanto maior a pressão do sistema, maior a velocidade de uma reação. Um exemplo é a panela de pressão, né? O cozimento dos alimentos. Quando a gente coloca um alimento na pressão, mais rápido o alimento será cozido. Isso não quer dizer que o alimento não seja, não tenha o cozimento normal, só que a diferença é que a velocidade será maior na panela de pressão. Temperatura, ou seja, é muito importante. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Quem lida com temperatura é a energia cinética. A energia cinética diz que quanto maior a agitação molecular, maior a minha temperatura. Temos 2 exemplos importantes do aumento da temperatura e a diminuição da temperatura no cozimento dos alimentos. Ou seja, quanto maior a temperatura, o alimento será cozido mais rapidamente. Já no caso da refrigeração, né? Para combater a decomposição dos alimentos, devemos resfriar, ou seja, diminuir a temperatura, para que a reação não aconteça tão rapidamente. Temos um catalisador, ou seja, o catalisador ele acelera a reação química, mas ele não é importante para que forme-se o produto. É dividido em 2 tipos, ativadores e inibidores. Ou seja, ativadores são substâncias que intensificam a ação desse catalisador. Inibidores são substâncias que retardam a ação do catalisador.
Temos uma reação aí isotérmica, só que com catalisador. Observem aí, reagente se transformando em produto. Reagente está maior do que o meu produto, então a reação isotérmica. Quando a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto, dizemos que é reação exotérmica. A única diferença, está vendo que existe dois caminhos. O primeiro caminho e o segundo caminho. O primeiro caminho é mais rápido, o segundo já não é tão rápido assim. Então, quando ela é com catalisador, é a primeira curva, ou seja, a reação química acontece mais rapidamente. Já na segunda curva, a velocidade será maior. Reação endotérmica. Como é que olhando o gráfico, eu sei que é a reação endotérmica? Onde está vendo que o produto possui um valor maior do que o reagente, ou seja, a entalpia do produto é maior que o reagente. No caso aí temos duas curvas, ou seja, o reagente se transformando em produto duas vezes. Só que a primeira curva, ela diz o quê? Com catalisador. E na segunda é sem catalisador. Temos a questão 1 da página 82 do livro de vocês, que fala assim, tem uma situação e vocês vão ter que dizer qual tipo de fator que está alterando, certo? Temos aqui carvão em pó queima mais rapidamente do que em pedaços. Lógico que é a letra D, né? Superfície de contato. Na situação 2, conservação dos alimentos na geladeira. Temperatura. Então, A. Efervescência de água oxigenada quando aplicado na asepsia de ferimentos. Seria o quê? B, né? Catalisador. E vento forte provoca alastramento de focos de queimados em florestas, ou seja, letra C. Então, vocês vão fazer isso. Então, primeiro D, segundo A, terceiro B e quarto C. Então, letra D. Temos a questão 2 da página 82 e vocês vão analisar o gráfico e escolher a opção incorreta, certo? Todas estão corretas, só que apenas uma é falsa. Temos esse gráfico aí, a gente de cara dá para saber se é uma exotérmica ou endotérmica. Tá vendo que onde fica o reagente, ela possui um valor maior do que o meu produto. Então, de cara, sabemos que é uma reação exotérmica, então ΔH é menor do que zero e que temos aí um catalisador, né? Que temos duas curvas aí, então a presença de um catalisador. Então vamos ler cada sentença. Na letra A ele diz o quê? A reação de decomposição do H2O2 é exotérmica, verdadeiro. Ou seja, tá vendo que a entalpia do produto seria menor que a entalpia do reagente. Letra B. A curva A apresenta maior energia de ativação que a curva B. Com certeza, gente. Se ele tem um caminho maior para percorrer mais energia, terá a reação química. Letra C. A presença de um catalisador afeta o ΔH da reação. Não. A única coisa que o catalisador afeta é a velocidade de uma reação. Ou seja, todas as características de um gráfico não afetam. Ou seja, a entalpia do reagente, a entalpia do produto. Então, só a velocidade, certo? Então, a letra C, né? A incorreta. Já achamos a questão. Só que vamos analisar as outras. D. A curva B representa a reação com a presença de um catalisador. Com certeza, né? Como ele tem aqui dois caminhos, só que o caminho B ele percorre mais rapidamente. Então, isso é a presença de um catalisador. E a letra Z representa o ΔH da reação de decomposição do H2O2. O que é uma reação de decomposição? É quando a gente tem uma substância e que no meu produto transforma-se em duas, tá vendo? Transforma-se em H2O mais O2. Então, essa é uma reação de decomposição, sim, e que a Z representa a variação de entalpia, só que é exotérmico. Obrigada, gente, pela atenção, até mais e muita saudade de vocês, viu?